Imagina abrir o mapa no celular, colocar o destino e confiar cegamente naquela setinha azul. Agora imagina descobrir que por muitos anos, aquela setinha azul podia estar mentindo de propósito. Não porque o seu aparelho era ruim, não porque o satélite estava com defeito, mas porque alguém decidiu que o GPS civil tinha que errar. E errar do jeito certo. O suficiente para você chegar mais ou menos, mas não o suficiente para você ter precisão de verdade. Parece teoria da conspiração, mas foi política oficial. E o mais doido é que esse defeito, esse erro artificial, acabou virando o motor de uma revolução. Porque quando você força o mundo a conviver com um limite, o mundo aprende a driblar o limite. Isso parecia defeito, mas virou feature. Para entender por que alguém colocaria um erro proposital no GPS, a gente precisa voltar para um mundo em que se localizar era um esporte. E não um esporte divertido, daqueles de fim de semana. Era esporte de sobrevivência, de logística, de guerra, de economia. No mar, a navegação era a combinação clássica de mapas, bússola, estrelas, rádio, cálculo e experiência. No ar, era instrumento, rádio-farol, rotas, procedimentos e um cuidado enorme para não se perder em condições ruins. Em terra, então, era aquela realidade que muita gente lembra: estrada, placa faltando, mapa dobrado e a diplomacia de pedir informação para um estranho. O problema é que nenhum desses métodos tinha uma característica que o século XX começou a exigir como padrão: repetibilidade global. Você podia ter as melhores cartas náuticas do mundo e ainda assim depender de infraestrutura local, visibilidade, condições do tempo e treinamento. Aí junta isso com Guerra Fria, corrida tecnológica e a necessidade militar de acertar onde e quando com uma precisão absurda. E você vê o tipo de obsessão que nasce. Porque para mísseis, submarinos, aviões e operações coordenadas, não basta estar por perto. É preciso estar exato. E mais, é preciso sincronizar tempo. Sim, tempo. Porque tempo, nesse jogo, é o que separa a distância de chute. É aí que entra o GPS como personagem principal. Mas ele não nasce como um aplicativo simpático. Ele nasce como um projeto militar. E a motivação é muito clara: criar um sistema de posicionamento por satélite que funcione em qualquer lugar do planeta, a qualquer hora, com confiabilidade e precisão. O nome que aparece historicamente é Navistar GPS, desenvolvido sob o guarda-chuva do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Essa é a parte oficial: satélites em órbita, sinais padronizados, relógios atômicos extremamente estáveis, tudo pensado para que um receptor no chão consiga calcular sua posição. Mas a parte humana é onde o drama mora. Porque uma tecnologia dessas é um superpoder. E superpoder, em política internacional, vem com um medo. Se eu te der isso, você também pode usar contra mim. E aqui, um detalhe que muda a narrativa. O GPS não virou civil do dia para a noite por bondade espontânea. A abertura do GPS para uso civil foi anunciada após um evento que mexeu com o mundo: o abatimento do voo Korean Airlines 0007, em 1983, depois de um desvio de rota que terminou em tragédia. Esse episódio virou símbolo do que um erro de navegação podia causar em cenário geopolítico tenso. No clima pós-evento, o governo dos Issei-Miwa sinalizou que disponibilizaria o GPS para uso civil quando o sistema estivesse pronto. Ou seja, a ideia de GPS para todo mundo entra no discurso como resposta a um trauma. Só que a promessa vinha com um asterisco invisível: para todo mundo, mas do nosso jeito. Porque o risco era grande demais. Se qualquer pessoa tivesse precisão militar, isso podia ajudar não só pilotos civis ou navios mercantes, mas também adversários. A pergunta que domina esse capítulo é simples e cruel: como você entrega GPS para o mundo sem entregar a precisão mais perigosa? E é aqui que a tecnologia faz a sua mágica, com uma explicação que dá para entender sem virar engenheiro. O GPS funciona como um jogo de eco, só que com luz e tempo. Os satélites lá em cima
transmitem sinais que carregam informação de hora e de posição do satélite. O receptor, aqui embaixo, escuta esses sinais e mede quanto tempo eles demoraram para chegar. Como o sinal viaja praticamente à velocidade da luz, um atraso minúsculo já significa uma distância enorme. Se você souber sua distância até um satélite, você sabe que está em algum lugar de uma esfera ao redor dele. Se souber a distância até 2 satélites, você cruza 2 esferas e reduz para um círculo. Com 3, você cruza de novo e chega em poucos pontos possíveis. Com 4, você resolve de forma robusta e ainda corrige o relógio do seu próprio aparelho, que é muito pior do que o relógio do satélite. A analogia perfeita é: imagine que 4 pessoas em prédios diferentes gritam "agora" ao mesmo tempo, mas você está de olhos fechados. Você ouve cada grito com um pequeno atraso diferente. Esses atrasos viram distâncias. Com distâncias suficientes, dá para descobrir onde você está. O milagre do GPS é que ele transforma tempo em espaço. E aí vem o detalhe: se alguém quiser te fazer errar, a forma mais eficiente não é empurrar você fisicamente. É mexer no tempo que você acha que mediu. Se eu bagunço o relógio que você está usando como referência, eu bagunço sua distância. E se eu bagunço sua distância, eu bagunço seu mundo. E foi exatamente isso que aconteceu com o GPS civil, por um bom tempo. O sistema tinha 2 níveis na prática, um mais preciso para uso autorizado e um sinal aberto ao público, mas com precisão degradada. Essa degradação intencional ficou conhecida como Selective Availability, ou simplesmente SA. O nome já é um spoiler. Disponibilidade seletiva. O GPS estava disponível, sim, mas a qualidade dele era seletiva. A SA era o conflito personificado. Ela representa aquele momento em que o Estado diz: eu te dou a ferramenta, mas não te dou o poder todo. O que significa na prática erro proposital? Significa inserir ruído e variações calculadas no sinal público o suficiente para que a posição calculada por receptores civis tivesse um erro significativamente maior do que o potencial do sistema. Isso podia se manifestar como uma posição que pula, que parece escorregar, que te coloca na rua errada ou que simplesmente não tem estabilidade para aplicações mais sérias. E aqui a história fica muito defeitos de fábrica, porque o mercado não aceitou o defeito como defeito. Ele tratou como um desafio. Quando você impõe um limite, você cria um incentivo econômico para alguém construir uma escada. Começam a surgir métodos para corrigir a imprecisão do GPS civil usando referências externas. Um dos mais famosos é o GPS diferencial, o DGPS. A ideia é brilhante e simples. Se eu tenho uma estação em terra em uma posição conhecida com precisão, eu posso comparar a posição que o GPS está me dando com a posição real. A diferença entre elas é o erro do momento. Se eu transmitir essa diferença para usuários próximos, eles conseguem corrigir suas próprias leituras. É como ter um amigo sincero do lado de fora dizendo: você está errando, portanto, ajusta aí. É quase poético. O governo introduz erro por segurança e a sociedade responde inventando redes de correção. Parece defeito, mas virou feature, porque esse ecossistema de correções, aumentos e métodos de melhoria acelerou a maturidade do GPS civil mais do que muita gente imagina. Enquanto a SA existia, ela criava demanda por inovação em receptores melhores, filtros, algoritmos, infraestrutura de correção e serviços. E isso alimentava um ciclo: mais uso civil, mais valor econômico, mais pressão política para abrir ainda mais. No meio desse cabo de guerra, entra um componente que muita gente esquece. O GPS não é só mapa no celular, ele é relógio distribuído. A sincronização de tempo que o GPS fornece virou base para sistemas de telecomunicações, redes elétricas e outras infraestruturas críticas. E quando uma tecnologia começa a tocar infraestrutura, ela deixa de ser gadget e vira economia. O mundo foi ficando dependente de uma solução que oficialmente ainda estava com o freio puxado. Aí o conflito vira inevitável. Manter a SA fazia sentido militar,
mas ficava cada vez mais custoso para o crescimento civil e comercial. Ao mesmo tempo, existia o medo real de que, mesmo com SA, o mundo já estava criando formas de ter precisão alta. E quando o mundo cria isso por fora, a pergunta muda. Vale a pena manter o freio se o carro já aprendeu a correr mesmo assim? Então, chega a virada histórica. Em maio de 2000, a Selective Availability foi descontinuada por decisão presidencial. Esse é o momento clique da história. O ruído foi desligado. O sinal civil ganhou um salto de precisão e estabilidade que, no uso cotidiano, parecia mágica. Pessoas que antes viam o GPS aproximar começaram a ver o GPS acertar. E de um jeito muito real, isso muda o comportamento humano. Quando você tem confiança na localização, você toma decisões diferentes. Você se arrisca a explorar caminhos novos. Você confia em rotas alternativas. Você coordena encontros e entregas com mais eficiência. Você reduz desperdício. E aí começam os efeitos em cascata. No transporte, a navegação vira comodidade padrão. O motorista que antes dependia de memória ou mapa impresso passa a depender de instrução por voz. Isso muda o trânsito, muda o planejamento urbano, muda o jeito de viajar. Na logística, o rastreamento e a roteirização se tornam mais finos. O caminhão deixa de ser um caminhão na estrada e vira um ponto em um sistema otimizado. No agro, a precisão permite plantio e aplicação mais controlados, reduzindo sobreposição e desperdício. Na aviação e navegação, sistemas de aumento e correção, como WAAS e outros, passam a elevar a confiabilidade para níveis cada vez mais adequados a usos críticos, integrando GPS a procedimentos e operações. E no celular, que é o grande símbolo popular, o GPS vira parte do tecido do dia a dia. Primeiro, ele é navegação. Depois, ele vira a base de aplicativos inteiros. Porque quando você sabe onde as pessoas estão, você cria serviços baseados em localização. E quando você cria serviços baseados em localização, você cria uma nova camada de economia. Restaurantes, transporte, delivery, encontros, segurança, jogos, publicidade, tudo começa a orbitar em torno dessa ideia. Onde você está agora? Mas o impacto mais fascinante é invisível, é o tempo. O GPS distribui tempo com uma precisão que ajuda a sincronizar sistemas. Isso reforça redes, infraestruturas e cadeias logísticas. O GPS deixa de ser um mapa e vira um metrônomo global. A gente olha para o PIN no mapa e esquece que por trás do PIN existe uma arquitetura de tempo. E o detalhe irônico é que a SA, ao tentar segurar o uso civil, ajudou a criar a cultura de melhorar o sinal. A mentalidade de correção, aumento, redundância e robustez não desapareceu com o fim do erro proposital. Ela continuou. Porque, quando uma tecnologia vira a base de tudo, você não quer só que ela funcione. Você quer que ela funcione mesmo quando falha. E isso é o que cria o ecossistema moderno de GNSS no mundo real. Combinações de sistemas, correções, múltiplas constelações, múltiplas frequências, múltiplas camadas de segurança. O GPS abriu a porta. O mundo construiu a casa. A moral dessa história não é o governo é vilão ou o governo é herói. É mais interessante do que isso. A moral é que tecnologia, especialmente tecnologia com origem militar, raramente nasce democrática. Ela nasce com medo, segredo, vantagem e controle. Mas quando ela encontra valor civil, ela puxa o mundo inteiro como uma maré. E quando a maré sobe, fica difícil segurar com as mãos. O GPS civil foi, por muito tempo, o exemplo perfeito de uma tecnologia entregue em doses. Um pedaço do bolo para o público, o bolo inteiro para os autorizados. Só que o público transformou aquele pedaço em indústria, em infraestrutura e em dependência. Que aí chegou o dia em que desligaram o defeito proposital e o planeta inteiro ganhou um upgrade invisível, sem trocar de aparelho, sem instalar nada, só porque alguém tirou o freio do sinal. Isso parecia defeito, mas virou feature, porque o erro forçado criou um mundo obcecado por correção, e esse mundo acelerou a própria revolução da localização. E agora, eu quero fechar com você.
Pensa na última vez que você abriu um app e ele já sabia onde você estava. Pensa em como isso parece normal. E então lembra que por anos isso foi deliberadamente sabotado, e mesmo assim virou a base de tudo. Comenta aí. Qual tecnologia você usa todo dia sem saber quem criou?